Saudações, Dux e duqueses tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais um Renato Gaúcho está vendo meus vídeos. Vamos falar sobre a formação que terminou o Fluminense no jogo contra o Internacional. E a gente vai comparar com a minha formação que eu mostrei para vocês, tá? É claramente que essa formação final, ela não significa que aqueles jogadores seriam titulares, mas você vai ver certas semelhanças. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar, fique tranquilo. E aqui embaixo na descrição dos seguidores, abaixo assinados e um projeto que eu curti bastante. Vamos recapitular justamente a situação que foi as formações. Começando com a formação do time ideal do Fluminense, que é esse aqui. Eu falei que na minha concepção o Fluminense poderia jogar no esquema de 4-3-3, pensando muito num Ganso mais lá pra frente e sem centroavante, tá? Sem centroavante, com Soteldo de lado e Serna do outro, né? Normalmente eu não vejo justamente assim os lados assim completamente assim certinhos, entendeu? Mas Soteldo de um lado, Serna de outro, Ganso no meio, armando o time, com Hércules Martinelli aqui, o Bernal atrás, e um quarteto de zaga com René, Ignacio, Thiago Silva, Samuel Xavier e Fábio. Esse que é o time que eu escalei inicialmente. E eu falei justamente que, na minha concepção, o Fluminense ele jogaria justamente no esquema justamente do Thiago Mota, que seria justamente dividindo o time em três partes: o meio, botou tudo isso aqui, não ficou? O meio e as duas pontas, fazendo o time ficar muito mais cheio e preenchido sempre no meio, com a possibilidade do Serna fazer essa centroavância junto com o Soteldo, como se fosse um segundo atacante. Então os dois serviriam até mesmo como segundo atacante. O próprio Ganso, ora voltando, ora indo por ataque como centroavante também. E o Hércules, o Bernal, sempre entrando também como terceiro volante, um terceiro zagueiro, mas também sendo um volante em certos momentos, para liberar o René como ala e o Samuel Xavier também como ala, fazendo com que realmente o Hércules e o Martinelli pudessem estar mais indo mais para um lado ou para um outro. Eu falei mais ou menos isso para mostrar somente a situação que vive o Fluminense, né? Aqui, ó. Entendeu? Mais ou menos dessa forma, pensando no Fluminense bem ofensivo e defensivo, armando esse time desse jogo dessa maneira, né? Claramente com o Soteldo mais como segundo atacante e o Serna como centroavante, e você não ter justamente um centroavante de ofício lá na área, né? Você vai ver aqui que tem um vazio aqui no meio. Calma aí. Você vai ver. Não. Entendeu? Você vai ver que tem um vazio aqui na centroavância. O que acontece, né? Explicando tudo isso, antes de falar mais sobre o time que acabou o Fluminense, se inscreva no canal, faça o triplo seguir, curte, comente, compartilhe, redes sociais na descrição de vídeo, Twitter de 10, 12, 20 horas, pixa a tela e vamos continuar falando mais sobre. E aí, esse foi o time aqui ideal. Normalmente eu não vou salvar isso aqui. E aí a gente vai pro time de agora, que foi o time que terminou o jogo. Com, novamente, você vai ver algumas certas semelhanças aqui. Primeiro, aqui, novamente o Fluminense dividindo o que eu falei para dividir no meio, para fazer mais pressão, com esses jogadores aqui todos enfileirados.
A diferença é que aqui tem o Freitas ao invés do Ignacio, tá? Aqui o Freitas em vez do Ignacio. Normalmente eu pouco me importo também sobre qual que é o lado que tá cada um. O Guga de um lado, o Samuel Xavier do outro. Aqui nesse caso seria o René. Bernal. Aqui também fazendo diversas vezes. E aí é importante. Esse terceiro zagueiro. Com o Lima e o Nonato voltando. Ou até mesmo participando somente mais dos lados de campo. Nessa situação toda aqui, mais ofensivo. E o Canóbio e o Keno mais servindo como segundo atacante, com o Ganso servindo bem meio de campo e também partindo para o ataque como centroavante. Ou seja, com o Guga servindo como ala e o Samuel Xavier também servindo como outro. Ou seja, sendo idêntico ao que eu mostrei para vocês lá no anterior. Ele terminou o time exatamente assim. Claro, ele colocou nesse caso o Lima mais como atacante e o Ganso como segundo, mas o Ganso ficou mais parado lá, em diversos momentos, com o Lima defendendo um pouquinho mais. Mas você vê que é justamente o que eu falei para vocês. A gente ficou sem centroavante e a gente acabou realmente dominando mais e até mesmo se defendendo um pouquinho melhor nesse segundo tempo. Ou seja, só para finalizar aqui, mostrei para vocês o time ideal. Eu mostrei o time que acabou no jogo contra o Internacional e mostrei as similaridades e acontecimentos que estavam acontecendo ali, tá? É importante, né, quando a gente trabalha, a gente entender um pouquinho mais sobre o que a gente precisa e o que a gente pode fazer. Eu dei todas essas informações justamente de forma técnica. Eu falei justamente através de estudos que eu tive, através da base de conhecimento do Thiago Motta, que ganhou um campeonato, que ganhou a segunda divisão do campeonato italiano e hoje é um técnico extremamente respeitado e aclamado por muitos na Europa. Então, você vê que o que eu estou falando não tem fundamento, tem fundamento. O Thiago Motta, ele já comprovou que essa teoria dele, de você colocar muitos jogadores no meio de campo, pode fazer com que o oponente não consiga fazer gols e que você consiga fazer os gols que é possível, percebendo que o seu time está muito inferior ao outro. Foi comprovado, aconteceu isso tudo e foi bem gerido. Aliás, como falei para vocês, com sempre um jogador mais posicionado e um outro jogador mais aberto na ofensividade. Naquele caso ali do Thiago Silva e Ignacio, o Thiago Silva ficava mais posicional e o Ignacio ia um pouquinho mais para frente. E do outro lado você também tinha o Freitas e o Thiago Silva, com o Thiago Silva mais posicionado e o Freitas mais à frente. E aí, quando você tem Freitas e Ignacio, o Ignacio ficava mais atrás e o Freitas ficava mais à frente. Tá bom? Então, tudo isso daí que eu disse com vocês, no final, deu certo no jogo contra o Internacional. Agradeço ao Renato Gaúcho que viu o meu vídeo. Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o trilho pra você que é coisa, comente, compartilhe, rede social de criação de vídeo. Então, dia 10, 12, 20 horas, Pix na tela. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.